do homem suspeito de esfaquear um influenciador digital com mais de 1 milhão de seguidores aí nas redes sociais, essa defesa dele promete dar uma reviravolta nesse caso. Esse crime aconteceu no dia 1º de março, a gente comentou esse caso aqui. O Nick Fontana foi atacado com várias facadas dentro de uma casa que fica no bairro Uberaba. E aí uma coisa chama atenção, porque logo depois do crime, a vítima foi questionada pela polícia e apontou o nome do suspeito. Beatriz Frenner está aqui comigo. É um caso que veio à tona recentemente. O suposto autor das facadas já se apresentou na delegacia, Beatriz Frenner? Neste momento, Matheus Furlan, a gente fala ao vivo, então, do 7º Distrito da Polícia Civil em Curitiba, na região do Auer, onde aqui tanto o investigado, composto aqui, acompanhado por 3 advogados, passa a se apresentar na delegacia e justamente para esclarecer, né, que possível reviravolta é essa nesse caso. Uma situação de agressão com golpes de faca, segundo a vítima, 38 golpes de faca, que está sendo investigada pela polícia como uma tentativa de homicídio. E nesse momento, então, a gente vê aqui o Anderson de Freitas Ribeiro se apresentando na delegacia da Polícia Civil em conjunto aqui com esse time de advogados. O doutor Caio Percival vai nos explicar exatamente qual que é a linha adotada por vocês nesse momento para defesa. O que aconteceu na noite em que, portanto, houve essa briga, né, no dia 1º de março, que terminou com uma pessoa esfaqueada. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Furlan, seus milhares de telespectadores. Nós estamos falando de uma narrativa ficcional, produzida, roteirizada dentro de um escritório de advocacia. Primeira coisa que é preciso esclarecer é que nós não estamos falando de influencer nenhum. Essa pessoa que tem 1 milhão de seguidores são 1 milhão de seguidores fakes, todos automáticos, todos comprados. Nós estamos falando de uma cena ali cinematográfica que ele pinta em delegacia, dizendo que foi roubado, dizendo que foi estuprado e dizendo que Anderson atentou contra a sua vida. Na verdade, o que nós temos aqui é que esse menino não tem nenhum potencial econômico que possa levar a crer que ele tinha 25 mil reais em espécie acondicionado dentro de casa, como ele disse. Ele deixou de pagar 250 reais do aluguel, sublocou um quarto dentro de uma casa num bairro muito modesto de Curitiba. A relação deles, então, era de inquilino e locatário? Inquilino e locatário e nada mais. Essa versão que ele também disse que foi estuprado é uma mentira. Jamais passou ele ali por um exame de ato libidinoso diverso da conjunção carnal e traz essa versão 3 dias depois em delegacia, depois de ficar peregrinando com o advogado em tour pela cidade de Curitiba. Vão em lanchonete, eles vão em hotel e 3 ou 4 dias depois do próprio delegado estar intimando e reintimando, ele comparece em delegacia a buscar justiça. Agora, doutor, o que aconteceu? Qual foi o motivo dessa briga? Nós temos que esse rapaz, ele agrediu o Anderson, nós temos imagens, já condicionamos e encartamos no processo. Anderson foi brutalmente agredido dentro de casa, com faca, com garrafa na cabeça. E esse rapaz se apresenta para ele dias antes com uma identidade que inclusive o delegado de polícia já apreendeu e está sendo remetido para a perícia. Então ele se apresenta como Nick Fontana, quando na verdade o nome dele é Felipe. E por que ele teria agredido então o seu cliente? O que motivou de início essa discussão para partir para uma agressão? Isso vai ficar melhor esclarecido no curso do inquérito, porque o Anderson ele tem um compromisso com a verdade e a verdade vai se dar por meio do procedimento oficial, no inquérito policial, no interrogatório, onde ele será ouvido agora. O que vocês vão trazer então é legítima defesa? Nós estamos trabalhando ainda, né? As teses ainda vão ser ventiladas e vão emergir do curso do processo. Tem muita prova ainda que precisa ser produzida, estamos no momento ainda muito prematuro e muito inicial das investigações. O que nós percebemos é que essa prática vem se tornando muito comum aqui em Curitiba, né? Criar uma situação cinematográfica, levar ao conhecimento da população através das redes sociais, onde tem um grande alcance, e também na mídia, né? Isso se ventila aqui uma história para que possa, então, assassinar reputações. Mas isso é coisa séria, nós estamos trabalhando aqui com a liberdade das pessoas, estamos trabalhando com sangue,
com pessoas que poderiam ter perdido a vida, tanto de um lado quanto de outro. E isso, de forma alguma, pode se tornar um espetáculo, como nós vemos aí que, ao longo da semana, outros casos se mostraram aqui na mídia nacional. Perfeito, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente vê aqui, são os 3 advogados, então, do Anderson, acompanhando ele nesse momento aqui na delegacia. Eu vou andando para cá e chamando vocês junto comigo, porque o doutor Nasser também está aqui, porque é o delegado responsável por essas investigações. Nós já mostramos aqui no Balanço Geral, né, Furlan, tanto a versão da acusação, agora também da defesa, nessa oportunidade em que eles vêm até a delegacia, e o doutor Nasser também sempre atendendo aqui a gente, tirando todas as dúvidas e explicando quais são os passos desse inquérito a partir de agora, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Então, esse inquérito já foram instaurado, como você já sabe, já estivemos conversando sobre isso, a colheita da declaração da vítima, que se dizente vítima, do Felipe, as juntadas também do prontuário médico dele junto ao Hospital Cajuru, bem como o laudo de lesões corporais legista também já foi acostado aos autos. Então, eu aguardo agora o interrogatório do eventual autor, que está presente aqui, para que nós possamos analisar ambas as versões. Então, eu tenho já materialidade com o laudo de lesão corporal, que são lesões corporais não muito conclusivo pelo perito, pelo médico legista, e ele pede 90 dias para dar um parecer final se as lesões restaram incapacidade para as ocupações habituais do trabalho por mais de 30 dias. Perfeito, doutor. Então, quanto tempo para ter todos os laudos e para concluir, então, esse processo? Eu aguardo eventuais imagens do local, aguardo ainda o levantamento de local de morte, também pela criminalística, que não veio ainda à unidade policial para que seja juntada aos autos, e alguns aspectos importantes para o delegado de polícia, no caso eu, colheita dos elementos de convicção. Que são elementos de convicção? Aquilo que é argumentado ou arguído ou alegado pela eventual vítima, comparado com os fatos verdadeiramente apurados em inquérito policial. Doutor Nasser, muito obrigada mais uma vez por nos atender, então prestando também esses esclarecimentos, né, a autoridade policial, a defesa, a acusação, todos os desdobramentos e todos os lados dessa história, a gente sempre mostrando aqui ao vivo no Balanço Geral. E é claro, a partir de agora, né, com essa investigação ganhando ainda mais volume, com o depoimento do então acusado, a gente em breve pode ter mais esclarecimentos em cima dessa história que tá estranha por enquanto, viu, Matheus Furlan? Tá estranha, né, Beatriz Frenner? Era uma história, depois virou outra história. E o Balanço Geral está acompanhando, viu? Você pode ter certeza. Enquanto a Beatriz conversava com o delegado ali, eu tomei o meu cálcio, que